Vamos lá, pessoal. Então vamos voltar aqui à nossa aula, parte 2, tá? Agora a gente continuamos aí com a questão dos fatores que influenciam o crescimento microbiano. É claro que a água é essencial para todos os organismos e também para os micro-organismos, né? E a disponibilidade de água, ela varia de acordo com o ambiente. Então, os micro-organismos têm uma estratégia interessante para quando eles vivem em ambiente com baixas concentrações de água, né? Ele consiga adquirir essa água. Como ele faz? Ele aumenta a concentração de soluto interno para através da osmose a água entrar, né? Então, ele desenvolve um mecanismo de obtenção de água através do aumento da concentração de solutos internos, seja pelo movimento de íons para o interior da célula ou pela síntese de solutos orgânicos, açúcares, álcools, aminoácidos. E assim ele consegue captar a água para o seu metabolismo. E todo organismo ele precisa de uma fonte de carbono para sobreviver. Não só fonte de carbono. Carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo são, né, fatores importantes, aí, fatores químicos importantes para o crescimento dos micro-organismos, né? O carbono é essencial para a síntese de todos os compostos orgânicos, né, necessário para a viabilidade celular e é alimento básico de todos os seres vivos, todo mundo precisa de fonte de carbono. E teoricamente nós podemos dividir o grupo em dois, o grupo dos micro-organismos em dois grupos, né? Entre os organismos heterotróficos, que obtêm carbono a partir da matéria orgânica, como proteína, carboidrato, lipídios, e os autotróficos, né? Que eles têm a capacidade de obter carbono através de CO2. Na aula de metabolismo microbiano, nós vamos estudar também é, as fontes de energia, né? Porque ele pode conseguir energia através de compostos orgânicos, alguns micro-organismos. Então, nós também vamos estudar isso na aula que vem. E entre os macronutrientes, aqueles necessários, né, a gente tem o nitrogênio, enxofre e fósforo aí como essencial, né? Então, o nitrogênio e o enxofre está envolvido na síntese de proteínas, né? O nitrogênio e o fósforo na síntese de ATP, de DNA, de RNA, contém tanto compostos nitrogenados e com fósforo também. E se você pegar o peso seco de uma célula bacteriana, né, 14% vai ser nitrogênio, 4% vai ser enxofre e 1% vai ser fósforo. O nitrogênio ele é utilizado para sintetizar é, grupos aminos presentes nos aminoácidos, né? E a obtenção do nitrogênio ele pode se dar através de amônio, através de nitrato, ou então através da decomposição de materiais orgânicos mesmo, degradando a proteína, degradando o aminoácido, libera nitrogênio aí para os micro-organismos. O ciclo de nitrogênio é bem interessante, né? Nós temos que o reservatório, né, de nitrogênio é a atmosfera, né, que é onde nós temos 70% da atmosfera formada por nitrogênio gasoso, né, o N2. Só que tem os micro-organismos que têm a capacidade de fixar esse nitrogênio atmosférico, é, bactérias fixadoras de nitrogênio, né, e amônio. Bactérias do gênero Rhizóbio ou Bradyrhizóbio acabam obtendo nitrogênio e esses micro-organismos eles estão associados, né, de uma forma simbiótica aí, com algumas leguminosas, como soja e feijão. Né? Eles existem no solo também, mas quando eles estão associados com raiz leguminosa, a concentração dele é 100 vezes maior. Tá? Então, por isso que a rotação de cultura, sempre alternando a cultura, intercalando com soja e feijão, entre outras, né, colocando uma leguminosa entre outras culturas, você acaba aumentando a fertilidade do solo, porque esses micro-organismos acabam nitrogenando o solo, trazendo o nitrogênio lá do N2 e transformando em amônia. Aí depois vem a transformação do amônio em nitrito e nitrato, né? Que é o processo de desidentificação que vai até o nitrito e o nitrato sendo levado até em nitrogênio atmosférico. Processo anaeróbio, enquanto a nitrificação é um processo aeróbio. Tá? O enxofre também é utilizado na síntese de aminoácidos, né? Contendo enxofre de vitaminas, a tiamina, a biotina, por exemplo, é rica em enxofre. As fontes naturais de enxofre é o sulfato, sulfito de hidrogênio, a degradação do aminoácido pode liberar também o enxofre. O fósforo é essencial para a síntese dos ácidos nucleicos e para os fosfolipídios, componentes da membrana. As fontes naturais aí pode ser o fosfato, a maior parte é fosfato, mas degradando DNA e RNA e ATP, os micro-organismos também conseguem obter fósforo para o seu metabolismo.
Potássio, magnésio e cálcio também são elementos essenciais para os micro-organismos, tá? Porque eles são encontrados como cofatores para muitas reações enzimáticas, então ele tem que estar presente. Assim como alguns elementos traços, quando a gente fala elementos traços, concentrações baixíssimas, no caso de metais, ferro, cobre, molibdênio, zinco, são tudo cofatores enzimáticos, tá? E que as enzimas precisam, e nós precisamos fornecer isso para os micro-organismos para que eles possam crescer também. Tá? Normalmente, quando a gente vai fazer um meio de cultura, utilizando água destilada, a gente fornece aí todos os elementos. Agora, outros fatores químicos que influenciam o crescimento. Oxigênio, pessoal. O oxigênio é extremamente importante, tá? Para o desenvolvimento microbiano. E nós podemos classificar os organismos em dois grandes grupos, aeróbios e anaeróbios, tá? Não vem falar aeróbico nem anaeróbico, é aeróbio e anaeróbio. E entre os aeróbios, nós temos aqueles estritos, né, que são obrigatórios, necessitam de oxigênio, tá? Tem os facultativos que não necessitam de O2, mas crescem melhor com oxigênio. Eles são aeróbios facultativos, tá? Eles crescem melhor com oxigênio, mas se não tiver, eles também vão conseguir sobreviver. E tem os microaerófilos, que não necessitam de oxigênio. Eles precisam de oxigênio, mas em baixas concentrações, tá? E entre os anaeróbios nós temos os estritos, né? Aqueles que não toleram oxigênio, o oxigênio acaba sendo letal aí, nós temos as arqueias, o BRS, ou vários grupos que não toleram o oxigênio. E nós temos os aerotolerantes, que eles não necessitam de oxigênio, mas crescem melhor em condições anaeróbias. Tá bom? Então essa figurinha ela ajuda a gente a entender a distribuição desses grupos, né? Então, esse aeróbio estrito, você vê a concentração microbiana maior aqui onde tem maior concentração, que é onde está vermelho de oxigênio, que está em contato com o ar. Então aqui tem bastante oxigênio, os anaeróbios estritos crescem aqui embaixo, ó, lugar que tem um baixo potencial de oxidação. Os aeróbios facultativos crescem melhor com oxigênio, mas eles toleram o ambiente anóxico também. Os microaerófilos crescem muito bem onde tem baixas concentrações, levando que aqui tem bastante, vai diminuindo a concentração de oxigênio para o fundo, ele vai crescer aqui onde tem baixas concentrações. E os anaeróbios aerotolerantes, eles crescem melhor em anaerobiose, mas também crescem em oxigênio, tá? Ô pessoal, então você falou, professor, de vários fatores, falou aí de temperatura, falou de pressão, falou de pH e agora de oxigênio. Professor, tem micro-organismo que cresce, por exemplo, num pH ácido, altas temperaturas, sem oxigênio e precisando de sal? Tem. Ô professor, tem micro-organismo aí que cresce em pHs elevados, baixas temperaturas, que não toleram sal, ou que toleram sal médio e aeróbio? Tem. Se você for pegar cada uma desses diferentes fatores que eu coloquei, vai ter micro-organismo que associando cada um desses fatores, né? Então, para você ter a noção da verdadeira diversidade metabólica que os micro-organismos têm. Meio de cultura, pessoal, meio de cultura é um material que prepara para o crescimento do micro-organismo. Cultura é o nome dado para o micro-organismo que vai se multiplicar no meio de cultura. Então, meio de cultura, cultura microbiana, tá? Então, você prepara um meio que vai fornecer tudo aquilo que eu falei para vocês: nitrogênio, fósforo, fonte de carbono, tá? Enxofre, metais. Tudo isso vai estar presente no meio de cultura. E a gente pode dividir os meios de cultura em meio definido ou meio complexo, tá bom? Sendo que o meio definido, você sabe exatamente a concentração de cada um do composto. Você pesa cada um deles, faz uma solução e monta o teu meio sabendo quanto de nitrogênio na forma de nitrato, quanto na forma de amônio, quanto de carbono, quanto de fósforo, quanto de vitaminas, cada uma das vitaminas, quanto você colocou. Esse é o meio definido que você sabe exatamente. Já o meio complexo é que nós não temos uma concentração totalmente definida, porque alguns compostos, como extrato de levedura, extrato de carne, extrato de plantas, é um extrato, né? Você pega ali um monte de levedura, liofiliza tal, você tem um extrato, sabe que tem um monte de coisa ali, tem minerais, tem vitaminas, mas exatamente quanto de cada uma delas você não sabe, não tem uma precisão. Mas você sabe que tem o suficiente ali, tá? E a gente tem também alguns meios de cultura que são chamados de meios de cultura seletivo e também os meios de cultura diferencial. O meio seletivo vai favorecer o crescimento de uma determinada bactéria de interesse, impedindo o crescimento de outras bactérias.
né? O H-Saborô, por exemplo, pH 5, é utilizado para o crescimento de fungos que são favorecidos em relação às bactérias pelo baixo pH. Os fungos toleram mais baixo pH do que as bactérias, né? Então, pH 5, os meninos já têm um pouco mais de dificuldade. Então, o H-Saborose ele acaba selecionando aquele meio, né? E tem o meio diferencial, que ele vai diferenciar o micro-organismo, né? Que você precisa ali. Tem meio diferencial para todos os micro-organismos. O meio H-sangue, por exemplo, ele é utilizado para identificação de bactérias capazes de destruir células sanguíneas. E aí forma um anel claro em torno da colônia. O meio Chromocult é o meio diferencial, utilizado para determinar bactérias coliformes totais e coliformes fecais. E. coli, né? Coliformes fecais e coliformes totais. Uma colônia vai crescer azul, outra vermelha. Tá? E assim a gente vai diferenciando e tem meio seletivo para vários grupos de micro-organismos. Tem os meios de enriquecimento, aquele que a gente tenta favorecer, né, desenvolver aquela comunidade microbiana ali. Então, sabendo o metabolismo microbiano, a gente produz um meio específico para aquele grupo. Tá? Por exemplo, tem meio para você favorecer as bactérias de sulfato, onde a gente dá sulfato para elas, numa relação carbono-sulfato adequada para o crescimento delas. Você dá as vitaminas necessárias para o seu metabolismo. Você faz um meio que vai favorecer aquele grupo de interesse. Meios para metanogênica também, tá? Meio para desentrificante, ou seja, tem meio para todos os grupos microbianos, meio específico que você faz para favorecer aquele grupo microbiano. E isso é um meio de enriquecimento. E para trabalhar com anaeróbios, a gente utiliza meios redutores, né? Que é alguns compostos aí, como o sulfeto, tioglicolato, é, entre outros compostos aí, eles vão combinar com o oxigênio e vai eliminar esse oxigênio do meio e vai então deixar o meio mais com potencial de oxidação mais baixo, tá? Tirando o oxigênio. Isso é necessário para os anaeróbios. E aqui a gente passa por algumas medidas de crescimento bacteriano, pessoal. Então, como que é o crescimento bacteriano, né? É a estimativa do número de células que foram geradas por divisão binárias durante a fase de crescimento. Quantas células foram geradas? Qual que é o tamanho da população? Tá? Ela pode ser expressa em número de micro-organismos viáveis por ml de cultura, por exemplo, e tem vários métodos de medição do crescimento bacteriano e vamos a eles. Tem formas de quantificação direta, que pode ser através de contagem em placas, processo de filtração, método de contagem do número mais provável e contagem direta ao microscópio. E tem também a quantificação indireta, que é turbidimetria, atividade metabólica e peso C. Vamos a cada um deles. Quantificação direta, pessoal, é o método mais utilizado, tá? Para determinar o tamanho de uma população. A gente sempre parte do princípio que uma bactéria viva, quando ela está numa placa de Petri isolada, ela vai crescer, 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 se multiplicar, eu estou falando. Uma vira duas, quatro, seis, oito, 16, 32, 64, a partir do momento que ela começa a formar uma colônia visível olho nu, tá? Isso numa placa com água. E aí você conta as colônias. Então você está contando as unidades formadoras de colônia. Mas a gente parte do princípio que uma célula isolada ela vai formar uma colônia depois de determinado tempo de incubação. Então a vantagem é você só conta células viáveis, né, células vivas, e a desvantagem é o tempo, né, 24 horas para o aparecimento. Você precisa deixar incubado pelo menos 24 horas aí. Tá? Então, normalmente é isso que nós fazemos. Nós temos uma amostra para ser contada. Tá? E aí nós fazemos diluição dessa amostra. Pessoal, nós pegamos 1 ml dela, colocamos em 9 ml do meio. Aí depois, com isso, a gente tem a concentração 10 a menos 1. Aí agitamos, pegamos 1 ml da concentração 10 a menos 1, colocamos em 9 ml de meio. Vai ter a 10 a menos 2. 1 ml da concentração 10 a menos 2, colocando em 9 de meio. 10 a menos 3. Está diluindo cada uma dessas. Até 10 a menos 6, por exemplo. E aí você pega 1 ml disso daí e plaqueia, tá? É claro que as concentrações iniciais vai ter muito micro-organismo, mas vai chegar um ponto que você vai conseguir contar. Uma placa boa para se contar, depende do tamanho da placa, tá? Mas as placas grandes ela vai ter de 30 a 300 colônias. Você ainda consegue contar. Essa daí tem 159. Então você contou 159. Em que tubo? Na diluição 10 a menos 3. Aí você multiplica por 10 a terceira para corrigir o fator de diluição para saber qual que é a concentração que estava no frasco inicialmente. Então o resultado é 1,59 vezes 10 a terceira, e aí você corrige a vírgula ali, perdão, 159 vezes 10 a terceira, e aí corrigindo a vírgula ali, você fica 1,59 vezes 10 a quinta, coloca a vírgula
né, do lado do 1 ali. Então a ordem de grandeza é 10 a quinta ali, né? 10 a quinta, 10 a terceira, 1000, 10 a quarta, 10.000, 10 a quinta, 100 mil células ali, 159 mil células nós temos por ml, ok? Então, essa é uma forma de quantificar, uma das mais utilizadas aí. E através do método de espalhamento em placa, que você coloca no centro da placa e com uma alça de Drygalski, tá? Você espalha isso, essa cultura ao redor da placa, né? Uma placa é uma placa de Petri, contendo meio de cultura sólido, que a gente utiliza agar, e aí ela vai crescer, crescer, crescer e você faz a contagem. Só que quando, por exemplo, uma amostra apresenta baixa concentração de célula, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer é, a concentração, né? Um método que você vai concentrar essas células. Então, por exemplo, eu quero determinar coliformes totais ou coliformes fecais em bebedouro. Água potável para saber mesmo se está potável. Gente, por exemplo, água potável não é para ter coliforme total em fecal. Então o que a gente faz? A gente concentra. Tem baixo, se tiver, vai ter baixo número de células. O que eu faço? Eu, então, filtro num filtrinho de acetato de celulose com a bomba de vácuo com 0,45 micrômetros, que é o tamanho do pore interno dele. Esse tamanho é tão pequenininho que as bactérias, os coliformes vão ficar paradas ali na sua superfície. Tá? Então você concentra, todos os coliformes que estão naqueles 100 ml vão ficar parados na superfície de um filtro. Você pega esse filtro e tira ele e coloca no meio de cultura. Que nem está aqui, ó. Então você filtra a sua amostra, filtrou com uma bomba de vácuo com pressão negativa, porque o poro é bem pequenininho, mas todos os micro-organismos que estão aqui nesse volume de água vai ficar aderido sobre o filtro. Aí com uma pinça você tira aqui, coloca no meio de cultura e vai crescer e você conta. Tá? Isso daí é um método, por exemplo, que a gente faz para determinação de coliformes em meios em águas. Tem um método de NMP. O método de NMP, número mais provável, ele é utilizado muito para micro-organismos anaeróbios que não crescem bem em placa, tá? A gente, por exemplo, quantifica bactérias redutores de sulfato por NMP aqui no laboratório. Ou quando a amostra contém muito poucos organismos, né? Então, o que que é? Você faz diluições, né, de alto volume, por exemplo, pega 10 ml, pega 1 ml, pega 0,1 ml. Você inocula em vários tubos com meio de cultura e depois você faz a contagem de células. Então, por exemplo, aqui a gente tem nesse ensaio, aqui é um ensaio que é fermentação da lactose para ver até coliformes, tá? Que tem capacidade de fermentar a lactose, tem enzima galactosidase. Então, quando ele forma gás, ele vai ficar aqui, ó, forma um ar aqui, porque isso aqui normalmente ele fica tudo preenchido. Aí quando forma gás, ele vai formando gás e acumulando aqui, tá? Então, esses aqui que tem gás dentro, true positivo. Então, em 10 ml, quando você utilizou 10 ml de inóculo no meio de cultura, cresceu tudo. Quando eu utilizei 1 ml, opa, cresceu 2. Então, número de tubos positivo 2. Quando 0,1, não cresceu nada. Aí eu pego essa combinação 5, 2, 0, jogo numa tabela de NMP e a gente vai ter 95% de chance de cair dentro de uma faixa específica. Tá? E ele vai te dar um número mágico lá que eu acredito naquilo. E normalmente ele sempre bate. Tá? É, Um outro método de quantificação direta é a contagem no microscópio. Tá? A contagem no microscópio é um volume conhecido de suspensão bacteriana é colocado numa área definida de lâmina do microscópio. Existem lâminas específicas, a lâmina de Neubauer, por exemplo, que ela vem toda quadriculada e você conta os quadrantes dela. Você pode corar ou fazer a fresco. Tá? E aqui está a lâmina, que tem os quadrantes, você conta um quadrante desse aqui. Aqui tem 12 células aqui nesse quadrante. Você conta uma quantidade de quadrantes, você leva em consideração a totalidade de quadrantes, o volume que você colocou de amostra, e com isso, então, você consegue chegar num número de células, tá bom? E aí tem as técnicas de quantificação indireta. Uma delas é a turbidimetria, pessoal. Quando você vai fazer um crescimento de micro-organismo no meio de cultura, quando você faz o meio de cultura ele pode até ter uma coloração amarelo, mas ele é límpido, tá? Ele é translúcido ali. Então, e conforme os micro-organismos for crescendo, ele vai ficando curvo, que você consegue acompanhar. Isso daí é proporcional ao número de células, através de espectrofotômetro em 660 nanômetros. Tá? Então, a turbidimetria é uma técnica bastante utilizada para você medir. Você pega uma amostra, mede
sempre zera com o teu meio, né, limpo, sem ter micro-organismo, zerou o espectrofotômetro, esses nanômetros, aí você coloca o outro que está crescendo. E aí ele vai te dar ali 0,1 de absorbância, 0,2, 0,3, e você vai fazendo uma curva de crescimento microbiano com esse número de absorbâncias, né? A atividade metabólica, né, é assim, por exemplo, as bactérias metanogênicas, tá? As bactérias metanogênicas, elas vão produzir metano, só que no começo do ensaio não vai ter metano nenhum. Então você pode, o metano é uma atividade metabólica dela. Ela vai pegar matéria orgânica e vai transformar em metano. Então, se eu monitorar a concentração de metano e eu for vendo o aumento da concentração de metano, eu posso estimar o estado da população microbiana, uma forma de quantificar o crescimento da população microbiana através de uma atividade metabólica, por exemplo. Tá? Aqui é o espectrofotômetro mostrando, né, que é inversamente, né, quanto menos, por exemplo, cresce micro-organismo, menos luz vai passar, mas o sinal é maior. Tá? Ó, a quantidade de luz que atravessa o detector é inversamente proporcional ao número de bactérias. Quanto maior o número de bactérias, menor a quantidade de luz que é transmitida. Tá? Então, essa é a técnica de dosimetria. E tem também, pessoal, que é utilizado para fungo, que é o peso seco. Peso seco é fungo filamentoso, que é maior, né? Você filtra, coloca o peso no secador, seca, e aí você tira a massa disso, a massa seca do fungo, e você consegue medir o tamanho das populações de fungo. E na parte de saneamento, uma coisa que o pessoal muito utiliza como quantificação de biomassa microbiana são sólidos totais voláteis. Né? Por quê? Porque o lodo de ET, ele é praticamente biomassa. E a biomassa é volátil. Você coloca 600 graus, ela vai volatilizar. Então, os sólidos totais voláteis é uma boa estimativa quando você está trabalhando com lodos de estação de tratamento de esgoto. Tá? Não confunda lodo de ET com lodo de ETA. Lodo de estação de tratamento de esgoto é a comunidade microbiana que está ali presente. Lodo de tratamento de água de abastecimento metais, é tudo inorgânico que tirou da água para a gente beber, né? Então, o lodo de dieta é um problema, tá? O lodo de et pode ser uma solução, porque ele é só micro-organismo e os micro-organismos têm 10 vezes mais nitrogênio e fósforo do que uma biomassa vegetal, por exemplo. Então, ele pode ser utilizado até como adubo, é claro, após uma desinfecção. Então, é normal nos artigos, os trabalhos que falam na parte de reatores, que tratam efluentes, tratar a biomassa microbiana com relação a sólidos totais voláteis. Ok, pessoal? É isso. Vou deixar uma atividade para vocês fazer a complementação dessa aula aí. Muito obrigado por ter assistido e nós seguimos conversando. Abraço.